Durante muito tempo, você acreditou que o problema era o valor do seu salário. Parecia lógico pensar assim. Afinal, quando o dinheiro acabava rápido, quando o mês apertava e quando a ansiedade financeira aparecia, a conclusão parecia simples: eu só preciso ganhar mais. Então você começou a trabalhar mais. Tentou aumentar a renda, assumiu mais responsabilidades e passou a acreditar que a mudança aconteceria assim que o dinheiro começasse a entrar em maior quantidade. O problema é que, em algum momento, algo estranho começou a acontecer. Sua renda melhorou em comparação ao passado, mas a sensação financeira continuou parecida. O dinheiro entrava, mas a tranquilidade nunca permanecia por muito tempo. No início, você não percebeu. Achou que ainda precisava ganhar um pouco mais. Depois, mais um pouco. E então começou a viver esperando aquele momento específico em que finalmente sentiria que sua vida mudou. Só que esse momento parecia nunca chegar. Sempre existia alguma conta, algum gasto, alguma preocupação e alguma sensação de aperto ocupando espaço dentro da sua rotina. Aos poucos, você começou a acreditar que o problema era externo. O custo de vida, a economia, os preços, os boletos, as responsabilidades. Tudo parecia explicar por que o dinheiro nunca parecia suficiente. Mas existe algo muito mais silencioso acontecendo enquanto você tenta resolver sua vida financeira aumentando apenas a renda. Algo que passa despercebido justamente porque acontece todos os dias. Sua rotina. Começou a consumir sua capacidade de construir estabilidade sem que você notasse. E o mais curioso é que nada dentro dela parece necessariamente errado. Você acorda cansado, trabalha muito, resolve problemas o dia inteiro e chega mentalmente esgotado no fim do dia. Nesse estado, seu cérebro não quer planejamento. Ele quer alívio. Então começam as pequenas decisões que parecem merecidas. Um pedido de comida para evitar esforço. Uma compra rápida para compensar um dia ruim. Pequenas conveniências que tornam a rotina mais suportável. Nenhuma dessas decisões parece perigosa individualmente. Pelo contrário, todas parecem justificáveis quando vistas isoladamente. O problema é que o cérebro não sente o peso do acúmulo enquanto ele acontece lentamente. E tudo aquilo que acontece devagar tende a parecer normal. Aos poucos, sua rotina começa a criar gastos automáticos. Não porque você seja irresponsável, mas porque seu cérebro aprende a associar consumo com alívio emocional. O café comprado por praticidade, o aplicativo usado para economizar tempo, o delivery depois de um dia cansativo, pequenos hábitos que parecem apenas parte natural da vida adulta. E talvez seja exatamente isso que torna o padrão tão difícil de perceber. Ele não parece um erro, parece apenas rotina. Enquanto você acompanha essa situação, talvez esteja percebendo algo parecido na própria vida. Se você já sentiu que trabalha muito e mesmo assim não consegue sair do lugar, escreve nos comentários. Muitas vezes o problema começa exatamente em hábitos que parecem inofensivos. O cérebro humano adora automatizar comportamentos que reduzem desconforto. E quanto mais cansado você vive, mais automático tudo se torna. Você começa a gastar não porque deseja ostentar ou exagerar, mas porque sua rotina cria uma necessidade constante de pequenas recompensas emocionais. O problema é que essas recompensas aliviam o presente, enquanto enfraquecem silenciosamente sua estabilidade futura. Quando o salário entra, boa! Parte dele já encontra uma estrutura pronta esperando para consumi-lo. Assinaturas, hábitos, conveniências, pequenas compras e padrões repetidos diariamente. O dinheiro não desaparece em uma grande decisão dramática. Ele vai sendo distribuído em dezenas de pequenas escolhas que parecem normais demais para preocupar você. E justamente porque parecem normais, elas continuam acontecendo sem resistência. Seu cérebro para de questionar aquilo que se repete todos os dias. Aos poucos, você começa a notar algo desconfortável. O salário entra e a sensação de alívio dura cada vez menos. Como se o dinheiro apenas passasse pela sua conta antes de desaparecer novamente. Nesse momento, a reação mais comum é acreditar que o problema continua sendo renda insuficiente. Então você pensa em trabalhar mais, produzir mais e ganhar mais dinheiro. Só que existe um detalhe importante. Se a rotina permanece igual, o comportamento tende a continuar igual também. Isso significa que mais dinheiro entrando não necessariamente produz mais liberdade. Em muitos casos, apenas alimenta uma versão mais cara da mesma rotina. O cérebro humano possui uma enorme capacidade de adaptação. Aquilo que parecia luxo em algum momento rapidamente vira normalidade. Então, pequenos confortos se transformam em necessidades emocionais permanentes. E quando algo vira necessidade, você deixa de perceber aquilo como escolha. É assim que muitas rotinas financeiras começam a aprisionar pessoas sem que elas percebam. Não através de grandes erros, mas através de pequenos padrões repetidos diariamente.
Você trabalha muito para aliviar o próprio cansaço causado pela rotina. E depois precisa continuar trabalhando para sustentar os hábitos criados para aliviar esse mesmo cansaço. Esse ciclo é silencioso porque parece lógico em todas as etapas. Você sente que merece conforto porque trabalha demais. E trabalha demais para conseguir sustentar os confortos que se tornaram normais. Aos poucos, o dinheiro deixa de construir liberdade. Ele passa apenas a manter sua rotina funcionando sem entrar em colapso emocional. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de perceber. O problema nem sempre está no quanto você ganha. Muitas vezes está na estrutura diária que consome sua energia, seu foco e sua capacidade de decidir conscientemente. Quando o cérebro vive constantemente cansado, estressado e sobrecarregado, ele passa a priorizar soluções rápidas, o autocontrole diminui e o comportamento automático assume o controle. Nesse estado, planejar o futuro exige muito mais esforço mental do que buscar pequenas recompensas imediatas. Por isso, gastar parece tão fácil depois de dias emocionalmente desgastantes. O dinheiro então começa a funcionar como anestesia emocional. Pequenos consumos aliviam momentaneamente a pressão da rotina, mesmo que criem novas pressões depois. O problema é que o cérebro registra o alívio imediato, não a consequência futura. E tudo aquilo que gera alívio tende a ser repetido automaticamente. Então você continua trabalhando, continua recebendo salário e continua acreditando que ainda não encontrou o valor certo para finalmente sentir tranquilidade. Mas talvez o problema nunca tenha sido apenas o salário. Talvez o problema esteja na rotina que transforma cansaço em consumo e transforma consumo em hábito automático. Porque quando sua rotina exige compensação emocional constante, o dinheiro deixa de ser ferramenta de construção. Ele vira apenas combustível para manter você funcionando. O mais inquietante é perceber que isso acontece sem grandes exageros. Você não precisa viver uma vida luxuosa para sentir que nunca consegue avançar financeiramente. Basta uma rotina cansativa o suficiente para fazer pequenas recompensas parecerem indispensáveis todos os dias. E quanto mais automático esse comportamento se torna, menos você percebe o quanto ele está moldando silenciosamente sua vida financeira. Em algum momento surge uma pergunta desconfortável. Se você aumentasse muito seu salário hoje, sua vida realmente mudaria? Ou sua rotina apenas encontraria novas formas de consumir esse dinheiro? Essa pergunta é difícil justamente porque obriga você a olhar para além da renda. Obriga você a observar hábitos, padrões e decisões que pareciam normais demais para merecer atenção. Talvez seja por isso que tantas pessoas trabalham muito, ganham relativamente bem e ainda sentem que continuam presas no mesmo lugar. O dinheiro aumenta, mas a estrutura da rotina continua drenando tudo silenciosamente. Porque o problema raramente aparece como um grande desastre financeiro. Ele aparece como uma sequência infinita de pequenas decisões feitas no piloto automático. E quando você finalmente percebe isso, algo começa a fazer sentido. Talvez a mudança financeira que procura não dependa apenas de ganhar mais. Talvez ela dependa de entender por que sua rotina transforma cansaço em consumo, ansiedade em recompensa e dinheiro em alívio temporário. Porque enquanto a rotina continuar exigindo compensação emocional diária, o cérebro continuará encontrando formas de gastar para aliviar aquilo que você sente. No fim das contas, o salário nunca foi o único protagonista da história. A rotina silenciosa que molda suas decisões todos os dias também estava participando de tudo. E talvez essa seja a percepção mais desconfortável de todas. O dinheiro não está desaparecendo apenas porque você ganha pouco. Ele também está desaparecendo porque sua rotina aprendeu a consumir qualquer espaço financeiro que você consegue criar. Se esse tipo de reflexão faz você enxergar dinheiro, comportamento e hábitos de uma forma diferente, se inscreva no canal. Porque muitas vezes os maiores problemas financeiros não começam na conta bancária. Eles começam em padrões invisíveis que parecem normais justamente porque acontecem todos os dias.